pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandro. Eu vou falar com vocês aqui hoje como estudante de psicologia. Nós somos um grupo, eu e mais 7 pessoas. Aí na escola, há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa. E aí, baseado no resultado dessa pesquisa, nós preparamos um trabalho para vocês, para a turma do 9º ano. E hoje nós vamos falar sobre algo que faz parte não só da vida de vocês, mas da vida de todo mundo, que são as habilidades sociais, que é essa capacidade que nós temos de nos relacionarmos com as outras pessoas. Mas, para isso, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Não só para poder oferecer o melhor que a gente pode, mas para estarmos no controle das respostas, das reações que oferecemos aos outros quando nos relacionamos com eles. E essa habilidade, ela pode ser desenvolvida e aprendida. Mas para isso, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e falar das emoções. Porque agora, nessa fase que vocês estão, na adolescência, a gente está passando por muitas mudanças. E as emoções, elas podem ficar cada vez mais intensas. Às vezes, a gente nem entende certo o que é que a gente está sentindo. E fica difícil até dar nome para essas coisas. Emoções, sensações, percepções. Isso já aconteceu com você? Pode ser raiva, tristeza, medo, ansiedade, inveja, vergonha. E muitas vezes, por não conseguir identificar e nomear, a gente acaba até sem saber o que está acontecendo e como lidar com tudo isso. As emoções, elas são como mensagens que o corpo e a mente nos enviam. Elas nos ajudam a entender o que está acontecendo ao nosso redor e nos motivam a agir ou, na maioria das vezes, reagir diante das situações. Mas quando não lidamos bem com elas, as emoções podem até nos atrapalhar. Como quando a gente briga com um amigo sem querer, de impulso, sabe? Ou se sente sozinho, mesmo tendo pessoas ao seu lado, sem saber por quê. Então, nosso objetivo aqui hoje com vocês é entender um pouco mais sobre as nossas emoções e como podemos usá-las ao nosso favor. Sou a tristeza. Oh, que bom! Eu sou a alegria. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, cuidado. Ah, passou, beleza. Papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Quanto falta pra gente chegar lá, hein? A gente vai chegar quando a gente chegar. A ansiedade saberia responder com mais precisão. Ah, porque ela sabe de tudo, né? A ansiedade teria pensado nisso. Eu duvido. Desde que aquele bendito alarme tocou, nada mais funciona. E aí, galera? Caramba, eu sempre fui super sua fã, Alegria. Eu não consigo nem mais reconhecer esse lugar. O que você tá fazendo? A vida da Riley tá mais complexa agora. E exige emoções mais sofisticadas do que vocês. Você já não é tudo o que ela precisa, Alegria. Eu sei que a mudança assusta, mas olhem. Mas e as nossas amigas? Val é o nosso futuro. Eu concordo plenamente. Já era. Não, peraí. Se a Alegria não tá vendo isso, é porque ela tá delirando. Essa não é a Riley. Eu sei, ela tá melhorada. E não vai ficar sozinha no ano que vem. Alegria, eu tô fazendo isso por você. É na felicidade da Riley que eu tô pensando. Eu desisto. A gente não consegue nem achar o fundo da nossa mente. Alegria! Vocês acham que eu tenho todas as respostas? É claro que eu não tenho! Ansiedade, para! Eu não sei como deter a ansiedade. Talvez não dê. Não. Eu conserto. Talvez seja isso mesmo nessa nova etapa. E isso dói. Dói muito. Não sou boa o bastante. Vai, Riley, se controla. Não é você que escolhe quem a Riley é. Estão usando a imaginação da Riley pra trollar ela. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley. Ou então tudo isso vai ser em vão.
hora de enviar todas as coisas possíveis que podem dar errado. Estamos de olho no futuro. Cada erro que ela pode cometer. Você tem que parar com isso. Eu queria ser alta que nem vocês. Quem é você, afinal? Eu sou a inveja. Olha o seu cabelo. Me erra, meu bem. Olha o cabelo dela. A gente quer um assim. Você tá maluco? A gente se liga nessa. A avó tá levando a gente pro santuário. Ai, sempre quis que as pessoas falassem da gente, mas não assim. Quem é esse cara? Qual é o seu nome? Grandão. Esse é o Vergonha. Ele não curte muito contato visual e nem conversar. Mas ele é um cara muito gente boa. Seja muito bem-vindo à sala de comando, Vergonha. Ah, você quer dar um soquinho? Não? Não? Toca aí. Você tá com a mão suadinha, meu parça. Cada emoção tem um papel importante na vida da gente. Nós vamos falar de algumas. A alegria, por exemplo, que nos motiva a seguir em frente, enquanto o medo nos protege de perigos. Pode nos congelar às vezes, mas pode ser bom, porque nos afastamos de coisas que podem nos prejudicar. A tristeza, por exemplo, que nos ajuda a processar perdas. E a raiva que aparece quando nos contrariam e sentimos que algo é injusto. Para quem assistiu aqui o filme Divertidamente 2, o 1, existem emoções que vão além das básicas que são apresentadas lá no 1. E nessa fase de vocês, da adolescência, essas emoções mais complexas, diversas e difíceis de definir, começam a aparecer porque vocês estão crescendo e amadurecendo. Olha que responsabilidade, hein? O segredo é entender que vocês estão passando por uma evolução emocional. Perceber que emoções até então desconhecidas para vocês estão aparecendo. A ansiedade, a inveja, o tédio, a vergonha, nostalgia. Como as situações que vocês passaram a viver porque cresceram são diferentes das que vocês viviam quando eram crianças, as emoções que vocês precisam para lidar com essa nova fase também serão diferentes e devem ser mais sofisticadas. Assim, nós precisamos aprender a reconhecer e considerar, aceitar essas emoções e a lidar com elas, para que nós possamos usá-las com domínio, em vez de sermos controlados por ela e só reagirmos a tudo que aparece. Vontade de pegar ele! Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Fala sério. Mas que cara bom. Foi isso que escolhemos no lugar do piloto carioca? Sai, eu piloto. Eu tô legal, tá? Riley, você está bem? Chefe, ela bufa pra gente. O que ela quer? Tá bom, vamos pegar leve. Eu não quero ter que chutar o balde. Não, nada de balde. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude. Não, calma. Qual é o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Sou eu, alerta vermelho. Vocês ouviram bem? Alerta vermelho. Escuta aqui, eu exijo um pouco mais de respeito aqui em casa, mocinha. De onde veio isso? Tem mais. Tá querendo treta? Ah, é? Eu... Olha a boca. Prepare o balde. Chaves em posição. É só dar o comando, senhor. Não enche! Isso pode ter acontecido com você. Você já sentiu algo que não conseguiu descrever o que era? Numa roda de amigos, por exemplo, aí no pátio da escola, na classe, em casa mesmo ou na rua. Vergonha, um desconforto, um incômodo. Quando não entendemos bem o que estamos sentindo, nós podemos acabar descontando essas emoções nas outras pessoas. Por exemplo, você já percebeu que quando está meio nervoso, acaba falando algo que você não queria e depois se arrepende? Ou que às vezes você faz brincadeiras ou reage com as brincadeiras com os amigos para não ficar de bobeira e parecer forte e esperto. E às vezes faz coisas idiotas, mas por dentro você está se sentindo inseguro e desconfortável. Isso é muito comum na adolescência e faz parte do processo de descobrir quem nós somos e como nos relacionamos com os outros. Viver essas situações, atentos às nossas reações, é uma caminhada de autoconhecimento. Por isso é importante dar nome a essas emoções. Quando conseguimos identificar que estamos com medo, por exemplo, já é um passo para lidar melhor com a situação. Além disso, aprender a perceber as emoções dos outros, como quando um amigo, por exemplo, está triste, mesmo sem dizer nada, nos ajuda a sermos mais compreensivos, empáticos e cuidadosos com os outros.
E as emoções, elas não são só ruins. A ansiedade, por exemplo, numa medida boa e controlada, ela pode nos ajudar a planejar o nosso futuro e evitar problema no nosso caminho. O próprio medo. É bom sentir medo numa dose certa. Sem medo, você pode ir de qualquer jeito e entrar numa roubada. E um ato de insensatez vem por aí também. Muito medo pode fazer, por exemplo, você perder a oportunidade, porque você fica congelado e não sai do lugar. Na maioria das vezes, é o equilíbrio que é necessário. É ir com medo mesmo. Isso pode ser, inclusive, da sua parte, muito prudente. O filme dá uma reviravolta quando alegria e tristeza são literalmente ejetadas do QG, deixando medo, raiva e nojinho no comando. Esse momento é mais do que apenas uma cena engraçada. É o ponto de ruptura que mostra o que acontece quando ignoramos partes de nós mesmos. Sem alegria e tristeza, Riley fica entorpecida. Ela perde a conexão com suas emoções e suas lembranças. Aqui entra uma lição importante. Reprimir emoções não funciona. O momento mais profundo de Divertidamente acontece quando a alegria percebe que tristeza tem um propósito. Como você fez isso? Ah, não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ao longo do filme, a alegria vê a tristeza como um incômodo, algo que precisa ser consertado ou controlado. Mas quando elas se deparam com uma memória da infância de Riley, que começa triste, mas depois se torna feliz, a alegria entende que tristeza não é a inimiga da felicidade. Muitas vezes, ela é o caminho para chegar lá. Nesse momento, então, a gente já pode entender que a tristeza tem um papel fundamental na nossa vida. Às vezes, nós achamos que devemos estar sempre felizes, mas, na verdade, é que todas as emoções são válidas. A tristeza, por exemplo, ela nos ajuda. A tristeza, ela pode indicar que algo não está bem aí dentro e que nós precisamos de apoio. E é aí que entra a importância de falar sobre o que estamos sentindo e sempre estar pedindo ajuda quando necessário. O diálogo e a expressão dos sentimentos é uma boa forma de resolver conflitos, tanto externos como internos. Reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, não é uma evidência de algo que te torna menor. Muito pelo contrário, reconhecer suas vulnerabilidades e as suas fraquezas é uma qualidade que nos torna mais fortes. É tédio. É o quê? É tédio. Ou podem me chamar de deprê. Ah, levanta aí! Ânimo! Sacode a poeira da volta por cima. Não? Eu já sei! Vou te chamar de cansada. Não. Como você controla? Eu tenho um app. Tá, para! Pra mim já deu! Não. Eu sei que a princípio emoções novas podem se sentir meio inúteis. E às vezes a gente fica... porque elas são chatas. Mas a gente aprende que toda e qualquer emoção é boa pra Riley. Até essa zulona aqui. Tá bom, vai. A alegria tão... Ah, parabéns. Virou xodó da galera. Ah, valeu pela força. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre como as emoções funcionam, nós vamos falar sobre como isso pode melhorar as nossas relações um com os outros. Cada pessoa vive as suas emoções de um jeito único e diferente. O que faz um colega, às vezes, se sentir triste, pode não afetar você da mesma forma. E tá tudo bem também. Respeitar as emoções e o momento de cada um dos outros é essencial para que a gente consiga conviver bem. Mas para isso, nós precisamos desenvolver essa capacidade. Nós vamos errar, vamos acertar, mas olhar para isso com vontade de aprender é que é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional. Na escola, nas nossas amizades, é comum ver brincadeira que, por vezes, são divertidíssimas para uns, mas podem não ser bem assim para o outro. Podem até ser agressivas e ofensivas para alguns. Às vezes, nós usamos essas brincadeiras para esconder as nossas próprias inseguranças. E, sem querer, nós temos reações extremas, abusivas ou provocamos reações extremas nos outros. Mas isso pode acabar machucando as pessoas ao nosso redor. Entendendo esse processo de que ter habilidades sociais para lidar com os outros é um aprendizado, nós precisamos aprender então. Dá para nós a possibilidade de escolher ser gentis e cuidar dos outros e de nós mesmos. No fim das contas, todo mundo está lidando com as suas próprias lutas internas, mesmo que isso nem sempre seja visível para você. Eu, por exemplo, seus professores, os seus pais,
Todos nós já passamos por isso. Aprender a trabalhar as emoções e continuamos aprendendo isso a cada momento hoje. Vocês lembram de quando a gente chegou na sala de comando? Foi só 30 segundos, nostalgia. Bons tempos, né? Nostalgia! Você não devia ter chegado ainda. Você ainda tem uns 10 anos, 2 formaturas e o casamento de uma melhor amiga antes de vir pra cá. Que avisa, Lembram de quando a Bri e a Grace sempre vinham? Eu vou estar lá na cozinha fazendo trabalho. Tudo isso que a gente conversou mostra como que é importante dar espaço para todas as emoções, sem ignorar elas e fazer de conta que nada está acontecendo. É realmente questionar e querer entender o que está acontecendo com a gente e com os outros. E apoiar as pessoas ao nosso redor também nesse sentido. Quando conseguimos entender o que a gente está sentindo e aceitar e respeitar o que o outro também sente, construímos relações mais fortes e verdadeiras. Daí surgem as grandes amizades e ótimos relacionamentos que levamos para a vida. As transições emocionais, elas podem ser desafiadoras para todos, mas elas também nos ajudam a crescer e nos adaptar às novas circunstâncias. Aceitar essas situações é um fato importantíssimo, primordial para o nosso crescimento emocional, ajudando a encarar o novo, o desconhecido, com mais coragem e sabedoria. E agora que a gente já entendeu melhor como as emoções funcionam, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para cuidar dessa saúde emocional no dia a dia. Dica número 1, anota aí. Cuidar do corpo para cuidar da sua mente. O nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só, estão conectados. Então, para isso, o que a gente precisa? Dormir bem, porque o sono ele regula o nosso humor e melhora a nossa concentração, consequentemente o nosso desempenho. Pratique exercícios físicos. Movimentar-se libera hormônios do bem-estar. Pode ser dançar, caminhar, jogar, correr, enfim. E alimente-se bem também. Alimentar-se bem significa comer de forma equilibrada, evitando um pouco tanto doce, açúcar e alimentos industrializados. Isso afeta diretamente a nossa disposição. Fale sobre o que sente, a gente falou disso. Não tenha medo de expressar o que você está sentindo. Falar sobre as emoções não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem. Se você não quiser falar com alguém, escrever pode ser uma boa alternativa. Isso desabafa, te alivia, inclusive. Se estiver passando por um momento que você considera muito difícil, pesado, estranho, antes de tomar qualquer decisão, você pode, ou talvez até deva buscar apoio, pedir ajuda, seja para um amigo, para os seus pais, para um professor ou para um parente que você confie. Você não precisa passar por uma situação dessa sozinho ou sozinha. E praticar empatia, né? Ser legal com o outro. Coloque-se no lugar do outro e tente entender como ele se sente. Tenta não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Sabe quando isolamos um amigo ou não somos tão legais com alguém ou algum colega novo que está chegando no pedaço? Tentar ver dessa forma nos ajuda a sermos mais gentis e compreensivos nas nossas relações. Sei que isso daqui é um pouco difícil, mas crie momentos de pausa e relaxamento para você. Reserve um tempo para você longe das telas e das redes sociais. Respirar fundo, se conectar consigo mesmo, faz toda a diferença na vida. E por último, nem mais nem menos importante, construa relações saudáveis. Escolha estar por perto de pessoas que te fazem bem. Cultivar amizades verdadeiras e saber dizer não para as relações tóxicas. Isso é essencial para a saúde emocional. Pessoal, é isso. A saúde emocional ela é uma jornada contínua. Aprender a lidar com as emoções leva tempo, mas cada passo conta. Quando cuidamos de nós mesmos e respeitamos um ao outro, nós criamos ao nosso redor um ambiente mais acolhedor e saudável para todos. Então, que tal começarmos aí, hoje? Escolha uma dessas dicas e veja como que ela pode fazer a diferença na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor também. E lembre-se, você não precisa enfrentar tudo sozinho. Sempre há alguém com quem você pode contar. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui hoje.
Eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado vocês a pensarem mais sobre as suas emoções e sobre como podemos construir relações melhores. Agora é com vocês. Que tal colocar isso em prática, o que conversamos aqui agora? Tenho certeza de que pequenas mudanças podem ter um efeito muito grande na vida de todos nós. Até mais. Fiquem bem, todos vocês.